Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, não vai dar bom dia, boa tarde ou boa noite sozinho, porque eu não sei que horas o povo vai ver, hein? Estamos começando a segunda edição do nosso Pangeia Talks, meus amigos. E eu tenho aqui um quinteto mágico para me acompanhar nesse segundo episódio. Tô aqui com a Ana Laura, dá tua saudação pro povo aí, Ana Laura. Sim. Tô aqui com a Júlia, dá oi pro povo, Júlia. O João. E o Rafa. E temos, senhoras e senhores, palmas pro nosso diretor, nosso vice-diretor Alan aqui presente, dá oi pro povo aí, Alan, né? Olha só, pessoal, nós começamos esse nosso episódio do Pangeia Talks tratando de alguns estudos de caso que envolvem empreendedorismo, envolvem criatividade, inovação, um pouquinho de educação financeira, tendências globais. Há uma gama, há um leque sem fim de assuntos para nós tratarmos com vocês e eu tenho certeza que você que está aí do outro lado não vai se arrepender, né? João, meu amigo, como é que tá? Tudo certo contigo? Tudo bom, David? João, o que você trouxe para nós hoje aí no Pangeia Talks, que eu sei que tem a ver com a Apple, que também agora eles lançaram esse novo óculos aí, que tá uma fortuna, $3.500. E o que você trouxe para nós sobre essa empresa aí, João? Então, na realidade, eu vou falar um pouco sobre o fundador esquecido da Apple, que é o Ronald Wayne. Então, o Jobs, ele trabalhava junto com o Wayne e eles acabaram se tornando amigos. E um dia, com os trabalhos que o Jobs e o Wozniak estavam fazendo para a criação de computadores, o Jobs pediu ajuda para o Wayne para tentar fazer o Wozniak focar somente na Apple para conseguir realmente crescer a empresa. Então eles se reuniram lá no apartamento do Wayne e eles conversaram e acabaram se resolvendo com uma porcentagem definida para o Jobs e para o Wayne e para o Wozniak de 45% e 10% para o Wayne, que acabaria sendo a voz da razão. Aí o Jobs foi lá e conseguiu o primeiro contato da Apple, que seria com uma empresa chamada ByteShop. A ByteShop precisava de 50 computadores e para isso eles iam precisar pegar emprestado $15.000. Então, ao ficar sabendo da má reputação da ByteShop em relação a quitar as dívidas, o Wayne acabou pulando fora, por medo da falência, porque caso a empresa falisse, eles ficariam individualmente responsáveis por quitar com todas as dívidas da empresa. E como o Jobs e o Wozniak não tinham muito dinheiro, ele acabaria se tornando o principal responsável por isso. E inclusive depois ele acabou recebendo uma quantia de $1.500 para abdicar de qualquer interesse que teria em relação à Apple, e ele acabou perdendo muito dinheiro realmente, porque alguns anos depois a Apple já se tornava uma das maiores empresas de todo o mercado. Eu acho muito legal esse estudo de casos, João, porque ele permite a gente refletir um pouco sobre o medo, né? E o medo muitas vezes ele nos paralisa, o medo ele impede que a gente consiga realizar situações, feitos que a médio e longo prazo podem ser muito benéficos para nós. Alan, o que tu não fez por medo na tua vida já? O que eu não fiz por medo? Peguei ele de surpresa, pessoal, ele não esperava. Eu acho que eu conceituaria, talvez a pergunta de uma maneira um pouco diferente, não talvez o que eu não fiz por medo, mas o que eu não fiz por um medo racional de arrependimento. Porque o medo também é racional. O medo, ele tem esse toque da autopreservação. Ele também é necessário, né? Mas eu acho que um dos pontos, assim, que talvez o pessoal não saiba, né? Eu sempre estive muito envolvido em três frentes, assim, né? Muito envolvido com educação. Desde que eu comecei a trabalhar como menor aprendiz, foi em educação, fui na Secretaria de Educação aqui. Com a questão, né, da biologia, dessa relação mais, né, com as ciências agrárias e da terra, assim, por 20 famílias que vivem no interior, sempre tive isso muito vivo. E a música, né? Então, talvez até eles não saibam, né? 14 para 15 anos, eu lancei o CD. Nós precisamos desse material, por favor. Coloca no Spotify isso, pelo amor de Deus. Foi pra Rede Nacional, algumas rádios, mais foi prensado em Manaus, né? E, enfim, naquele período, né? Enfim, ali dos 14, 15 até os 17, 18, digamos que eu não tinha preparo ainda suficiente para conseguir olhar, né, para isso com maturidade. E então, daqui a pouco não foi por medo que eu segui a carreira só de músico, mas foi por ter um anseio, por ter também amor, e não só amor, né? Mas por, enfim, querer me dedicar o meu tempo
a outras atividades que eram de vida, mas eram profissionais também. Tanto que me sinto extremamente realizado hoje. E a minha relação com a música consegue, né, se manter tão forte quanto ou até mais. Né? Eu continuo sendo músico, né? Continuo com atividade, né, assim, ativa, mas fui ser por 9 anos diretor de escola, assim como professor que é algo que eu amo, né? Então eu acho que, como eu tentei conceituar, não por medo, né? Mas um receio racional do arrependimento. E hoje eu vejo com a maturidade que eu tenho hoje que as duas coisas podem andar juntas. Né? Júlia, tu tem medo de quem? Com certeza do meu futuro. E... Pensa muito no futuro, Júlia. não é um medo, mas é uma dúvida do que vai acontecer, de caminho que eu vou decidir seguir. Tu, Ana Laura, que medo tu tens aí? Pode confessar pra nós. Eu acho que é a mesma coisa que acho que todo mundo da nossa idade tem esse medo do futuro, do que vai acontecer, porque ano que vem a gente se forma, então é uma coisa bem. E aí eu conto, tu conta pra eles que esse medo talvez eu conto. Então tá. Olha, Rafa, João, Júlia, Ana Laura, é provável que esse medo do futuro ele permaneça, né? É provável que essas crises existenciais que vocês têm hoje, elas sigam com vocês quando vocês entrarem na casa dos 30, que nem o professor Alan e eu estamos, e mais adiante, né? Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, sigam um caminho, vão por esse caminho, apesar das dúvidas, porque se vocês esperam ter certeza de algo na vida de vocês, né? O que tu achas, Alan, disso? E eu tive que essa sensação, assim, esse receio, talvez, né, com relação ao futuro, a gente só vai olhar para ele de uma forma diferente. Talvez um momento ou outro ele esteja mais sereno, esse olhar, em outros momentos esteja mais apreensivo. Mas ele vai estar sempre presente aí. Se perguntar pro meu pai, né, 67 anos, ele vai dizer a mesma coisa, só olha de forma diferente. Mas, né? E chega a ser saudável, sabe? Rafa, que medo tu tem? Eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, assim, muito medo do futuro, assim, se eu vou escolher a coisa certa, se eu vou saber seguir o meu caminho de uma forma certa, se eu não vou me dar mal, assim, na vida, se eu seguir o que eu quero, ou se eu seguir outra coisa, É porque a nossa era, ela tem como característica muitas liberdades, né? Especialmente para vocês, assim, as liberdades elas foram aumentando. Nós, né, a nossa geração teve um leque de liberdades, a deles tem um leque maior ainda, só que a liberdade ela traz uma carga muito grande de angústia, muito grande às vezes. E a gente ser responsável pelo nosso próprio destino é uma carga que às vezes é pesada em demasia, né? E quando a gente olha, por exemplo, para a história do Ronald Wade aí que o João trouxe para nós, cara, ele podia ter 10% da Apple. 10% da Apple hoje são centenas de bilhões de dólares. E ele renunciou por um medo talvez racional, porque ele tinha algum patrimônio, os outros não. Mas aí eu acho que talvez o segredo, João, não sei o que você acha disso, é estar em paz com a sua escolha. Realmente. Me parece que esse seja o caso. Ainda na seara da nova economia, hein? Eu estou falando de nova economia, mas também com essas questões comportamentais que marcam muito a nossa conversa aqui. Rafa, eu sei que tu é um cara que gosta muito de tecnologia, gosta muito de games. O Rafa é um cara absolutamente genial, se comunica super bem, é um cara que já está inserido no universo da programação. Enfim, o Rafa CEO aí de uma empresa daqui a uns bons anos. Quando ele tiver um CEO de barba branca, assim, uns cabelos mais brancos, ele seguramente vai ser CEO de uma grande corporação. Rafa, o que você trouxe para nós hoje de estudo de caso, cara? Então, hoje eu trouxe um estudo de caso sobre o pior videogame já criado na história. Você joga? Eu jogo. Qual que é o teu jogo favorito? Cara, agora eu... No momento, né? Porque você muda, né? Agora eu tô gostando muito de um jogo de advogados. Phoenix Wright. Mas depois nós vamos ter que conversar sobre isso. Um jogo de advogados, eu nunca tinha ouvido falar. Mas enfim, traz o teu estudo de caso para nós. Então, é sobre, mais na época lá dos anos 80, assim, sobre a Atari. A Atari é a empresa de videogames que todo mundo... Nós jogamos Atari. Já encostou a mão num Atari, João? Eu quero saber se o João já encostou a mão num Atari. Vocês também não, né? Nossa, o Atari. Depois eu mostro uma foto pra vocês do Atari. Tá, e aí, João? Desculpa, e aí, Rafa?
Então, a Atari ela queria fazer a adaptação de um filme para um jogo, que é o ET. Acho que quase todo mundo já assistiu esse filme do ETzinho. Todo mundo conhece, né? O ET é um filme que ganhou um Oscar, né? Uma super produção do Spielberg, então todo mundo conhece. Eles pagaram muito dinheiro, inclusive, pela adaptação e chamaram um programador. Só que esse programador, ele teve a metade do tempo que ele precisava para fazer o jogo. Ele teve 5 semanas para fazer o jogo. E assim, quase impossível você programar um jogo em 5 semanas, ainda mais naquela época. Então o jogo ele acabou sendo lançado e muitas pessoas compraram o jogo. Só que as pessoas começaram a reclamar muito sobre os bugs, os defeitos, e o DTzinho assim, ele parava numa armadilha, ele não conseguia mais andar, um monte de problemas. E a Atari entrou em uma crise, os videogames entraram em uma crise. E esse programador foi praticamente só o responsável. Ele foi o responsabilizado na realidade, né? Porque pelo que você tá falando aí, Rafa, o que acontece? Você tinha uma grande empresa, a Atari, com provavelmente vários funcionários, em tese qualificados, que tomaram uma decisão ruim de dar um tempo menor para o programador, que seria hábil, para fazer um jogo que eles investiram mais de 20 milhões de dólares nos anos 80, que é grana pra caramba hoje, e lá na época então nem se fala. Então o erro de processo de decisão, olha só que curioso a gente ver uma grande corporação dando esse tipo de mancada, vamos dizer assim, né? Alan, tu consegue lembrar, agora você é mais legal contigo na pergunta, 3 boas decisões que tu tomou na tua vida, assim, que te levaram a tua situação de hoje, assim, que eu imagino tão pouco que eu te conheço, que tu tem uma grande autorrealização. Assim. Sim. A primeira delas, a escolha mesmo com 17 anos, né? Eu entrei na faculdade com 17. Então acho que a escolha do meu curso, né? Eu sou biólogo, né? Depois segui mestrado e assim por diante. Então mesmo muito cedo, assim, foi uma escolha certa. Como é que, em parênteses, qual foi o estado, assim, vou fazer biologia? Porque, assim, Alan, eu passei por isso também, tá, gente? Eu acho que serve até pra gente refletir aí, né, nessa troca de gerações que a gente tá aqui. Eu, quando eu decidi ser professor, as pessoas olhavam pra minha mãe e diziam assim, que pena, né? Mas pelo menos ele tem saúde, né? Era um comentário. Eu juro pra vocês, cara, eu não tô sendo hiperbólico. Teve uma senhora que fez esse comentário com a minha mãe. Minha mãe ficou em casa indignada, né? Me relatando isso, assim, né, cara? Como é que foi isso, assim, pra ti, cara? Primeiro, o gosto pelas ciências biológicas, assim mesmo. Eu sempre fui muito apaixonado, né, por animal, por planta, por processo. Eu brinco, né, que sempre fui um pesquisador nato, assim, né? E aí, isso veio também, né, do histórico da minha criação, eu sempre tenho uma relação muito forte com isso. Então, quando eu optei pela licenciatura, sim, né? Então, espera aí. Quer ser professor? Ainda havia uma esperança ainda, né? Sim, eu quero. Havia uma esperança que eu quis fazer um biólogo. Por mais que eu entrei na universidade assim, com um sonho de lidar com genética aplicada, de poder, sabe? Eu depois vi que o meu caminho era um pouco diferente, mas era dentro dessa área. Então essa foi uma escolha muito importante. Eu acho que a segunda escolha, que é mais do que eu acho que escolha, é uma questão de uma postura de vida, assim, de ter sempre valorizado muito o apoio e o incentivo familiar que eu recebi e poder também escolher daí de fato, né, reconhecer e retornar à minha família esse sentimento de apreço, assim, pelo apoio. Então eu vejo que isso é mais que uma escolha, uma postura de vida uma escolha, né? E poder também ter essa intenção de construir uma família, né? Esposa e tudo mais. E a terceira escolha, eu acho que muito assertiva, assim, que já pega bem o aspecto do ramo profissional, é numa quarta de manhã, eu de repente chego na escola e eu sou convidado para com 24 para 25 anos assumir essa direção. Isso, deixa eu fazer um parênteses. Isso eu acho. O cara que te botou na direção com 24 anos, ele era insano, né? Quando eu conheci o Alan, e eu tinha essa informação pregressa deles, não. O cara é diretor da URI desde os com 24, 25 anos. Eu olhei e disse assim, desculpa assim,
quem é o doido que nomeia um cara diretor da escola com 24, 25 anos? Eu tô brincando com isso, mas é assim, mas agora falando muito sério, eu tenho uma profunda admiração por isso, porque cargos de gestão, né, e isso vocês vão aprender ao longo da vida de vocês, eles são extremamente difíceis. Eles são extremamente difíceis. Tomar decisão é extremamente difícil. Manejar, às vezes, 40, 50, 60 pessoas, 100 pessoas é muito difícil. Ter que demitir alguém é muito difícil. Ter que dizer que não é muito difícil. E assim, e se vocês acham a vida do professor complexa, o professor ele diz não para vocês. Eu tenho que olhar para você e dizer assim, olha, o seu trabalho não está bom, sua nota não é a que você esperava. Eu tenho que olhar para você e dizer isso. E às vezes vocês ficam num rancor profundo, meu. Cara, vocês têm que ver quando vocês dizem isso para uma pessoa mais velha. E essa questão da inteligência emocional, assim, dos soft skills, do aspecto comportamental, não é só adolescente que peca nela. A gente vai pegar a vida inteira. Isso, a gente vai escorregar nisso. E naquele momento super jovem, né? Primeiro foi uma vice-direção, foi uma vacância, mas depois foi a direção de fato também, cara, de vacância, um ano antes de eu estar preparado para aceitar ou para querer concorrer, enfim. E foi uma decisão muito importante. Eu sempre penso que oportunidade, né, desperdiçada é aquela que, independente da qualidade da oportunidade que você tem, quando você está construindo a sua história, né, é aquela que você não se arrisca, no mínimo, a tentar por um período, né? E naquele momento eu lembro também, né, como as coisas, né, assim, acabam convergindo no mesmo ponto, que quando a notícia da direção, né, eu fiz esse diretor, que foi super jovem também, foi aqui na bola, uns 24, 25, mas da direção, assim, eu falei, olha, eu tenho duas exigências, né? Eu aceito, vamos lá, eu tenho que concorrer e tudo mais, são duas exigências. A primeira, que eu possa escolher a pessoa que vai estar no meu braço direito, que foi a professora Eliane. Eu acho que equipe, né? A gente virou aqui agora. É que aí tu fosse cirúrgico, porque tu pegasse uma pessoa mais muito conhecimento e mais experiência, né? Então, a primeira condição, né, que eu pudesse ter ao meu lado pessoas que eu queria que estivessem ao meu lado e eu confiasse, né? E o segundo, que eu pudesse continuar em sala de aula, né? Que eu não abandonasse. Também é um processo importante para quem está no cargo de gestão, que é não esquecer a função daquelas pessoas que elas são lideradas por você, porque elas têm dificuldades. Elas têm muita dificuldade, elas têm as dificuldades e às vezes quando você sobe no planalto, e aqui é só uma metáfora, né? Não tem nenhuma conotação negativa, às vezes a visão da planície ela fica diferente, né? Ela distorce. Ela distorce, né? Então, e trabalhar como professor também é trabalhar com gestão de gente. Então é puramente gestão de gente, né? E Júlia, assim, quando tu olha e pensa assim nessa questão da pressa da Atalha, assim, tu acha que tu é uma pessoa muito apressada, muito ansiosa? Muitas vezes eu sou ansiosa, só que tem que saber o tempo das coisas e muitas vezes a pressa me engana a perfeição. É um clichê, mas é verdade. Mas é verdade. E as coisas e as pessoas, Ana, eu acho que elas têm o seu tempo, né, pra acontecer, assim. Porque às vezes, assim, vocês, principalmente na verdade, você tem muita pressa, né, do negócio acontecer, do negócio deslanchar, e não adianta ter um ciclo pra aquilo rolar, né. E me conta uma coisa, Júlia, o que você trouxe pra nós aí, pra trazer pra nossa conversa? Trouxe um estudo de caso que fala sobre uma startup francesa chamada Glowy, que é sobre bactérias geneticamente modificadas bioluminescentes. O que é bioluminescência? É quando um ser vivo ele emite luz por si só. Então, vocês conhecem o filme Nemo, né? Tem um peixe lá que ele brilha, assim como os vagalumes. No caso da Glowy, é uma lula, tem esse gene da bioluminescência, que é retirado e ele é botado numa bactéria e clonado. Essa bactéria ela é inserida num invólucro de resina orgânica, que é uma espécie de lâmpada. E essa lâmpada ela tem vários formatos e ela é colante, ela é adesiva. Então, esse projeto, né, o objetivo dele é que essa lâmpada possa ser utilizada para iluminar espaços públicos
monumentos, fachadas de prédio, lojas, enfim, espaços públicos. E tem muitos pontos positivos, como essa luz ela é mais fria e mais suave, então ela diminuiria a poluição visual, a poluição luminosa das cidades, que faz com que a gente não enxergue as estrelas às vezes, né? Que no campo dá para enxergar porque tem menos luz. E ela não utiliza energia elétrica, então diminui a emissão de CO2. Porém, o grande problema desse projeto é o tempo, a vida útil dessas bactérias é apenas 3 horas. Então, não é muito viável, né? Porque teria que ficar recolocando essas bactérias, essas lâmpadas de 3 em 3 horas. Então, muitos investimentos estão sendo feitos pela Glowey, né? E por outras pessoas, para que esse tempo possa ser melhorado e essa luz possa ser utilizada com mais frequência, né? Possa ser botada em prática. Eu gosto muito de te ouvir falar sobre isso, Júlia, por uma razão que é a seguinte. Muitas vezes vocês se preocupam muito quando vão escolher a profissão de vocês. Que profissão escolher é o foco, né? Que profissão eu vou escolher? Mas eu acho que tem elementos que eles são mais importantes, que eles vêm antes disso. Por exemplo, que problemas eu quero resolver? Que problemas eu quero dedicar a minha vida para achar soluções criativas, otimizadas, melhores, não lineares, né? Eu preciso ouvir, ver, perceber o mundo da minha volta. E é muito o que a Glowey fez, né? A Glowey ela tá vendo que tem toda uma questão envolvendo sustentabilidade, né? E ela tá procurando desenvolver uma solução para esse problema. E nesse ponto, assim, acho que é muito importante a gente entender, né, que a própria questão da bioluminescência, ela é um serviço, é um sistema que ela é naturalmente prestada a todos os organismos, né, a própria espécie, porque alguns dos mecanismos de bioluminescência são para atrair um parceiro sexual, por exemplo, né, outros, né, tem uma função de nicho ecológico, né, relacionado com cadeias, né, por exemplo, alimentares, né? Então, assim, entender que, assim como a polinização, por exemplo, né, que hoje, né, rende, em média, né, se a gente tivesse que pagar para as abelhas, né, 12 milhões de dólares ao ano, a bioluminescência é um serviço ambiental. E muitas vezes a gente está procurando soluções hiperbólicas, sabe? E naturalmente elas não são oferecidas. Então, é muito simples, né? A bioluminescência é causada por quê? O processo de chave e fechamento. Em cima é substrato, né? Então, a luciferina seria o substrato e a luciferase que é a enzima. Isso já é um encaixe, a reação química emite luz, né? Então, vamos pensar na história da humanidade, né? Esse despertar, ele olhou para isso e pensou, não, eu posso encontrar uma resposta a um problema social ou ambiental. Mas é algo que estava ali. E que normalmente, que bom, né, que essas iniciativas estão surgindo quando a gente já não tem mais alternativas. Né? Que bom que estão surgindo, né, grandes iniciativas antes das possibilidades de se tornarem. Bom, que problema te interessa resolver? Tem algum hoje? Quando você olha para o mundo assim, percebe ele, tem algum problema que chama a tua atenção, que carece de resolução? Realmente essa questão da sustentabilidade é algo muito importante nos dias atuais, principalmente por conta da alta emissão de gás carbônico, principalmente pelas empresas, indústrias, e não só na questão das luzes, que até agora estão trocando as antigas lâmpadas por lâmpadas LED, que tem uma durabilidade maior e também consome menos energia, mas também como a produção de outros bens de consumo que a gente utiliza no nosso dia a dia, além da emissão de carbono pelos automóveis, que já também estão sendo substituídas pelos carros elétricos. Isso aí. E Ana Laura, o que você trouxe para nossa roda hoje? Bom, o nosso estudo de caso ele foi sobre o marca-passo.
O marca-passo, ele surgiu através do Wilson Grantbeck, que ele era um entusiasta de imóveis, ele trabalhava numa fazenda de estudos comportamentais. E ele era responsável por prender os aparelhos para medir os sinais vitais dos animais. E aí, em um almoço, ele acabou escutando uma conversa de médicos visitantes que eles estavam conversando sobre a arritmia, os problemas cardíacos, que era um problema muito presente na época e que não tinha uma solução. Então, ele achou interessante e ele resolveu usar os princípios da eletrônica para criar alguma coisa que resolvesse esse problema. Então, 2 anos depois, ele começou a utilizar esses princípios, a tentar, e em um momento que ele conectou um resistor errado, ao invés de registrar os batimentos cardíacos, que era o que ele queria, ele acabou escutando um barulho semelhante a algo que estava sendo regulado. Então, a partir daí, começou a surgir aquela chama de esperança de um objeto que poderia ser uma inovação e uma solução para a medicina. Então, em 1960, ele, junto de um outro cientista, resolveram continuar com esses estudos, criando assim o marca-passo. E o primeiro foi implantado em um cachorro, e continuando isso, o marca-passo se tornou algo muito importante para a medicina. E assim como o plástico, por exemplo, ele foi uma invenção que foi através de um erro produtivo, que hoje em dia muda e prolonga a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo e traz qualidade de vida para essas pessoas, porque as pessoas que antigamente não podiam realizar atividades do cotidiano por conta dos problemas cardíacos, né, da arritmia, graças ao marca-passo, a vida delas ganhou uma qualidade melhor. Então, essa história, esse estudo de caso traz pra gente que, através de erros, podem surgir ideias muito produtivas e muito boas para a humanidade, como foi o marca-passo. Eu acho sensacional essa história do marca-passo. Ô Rafa, como é que é a tua relação com o erro? Tu quando tu erra, assim, tu é um cara que se pune muito, que sofre muito, ou tu errou, beleza, parte pra outra, assim? Cara, assim, eu gosto muito de focar assim, no porquê eu errei, ou que eu posso tentar prevenir de não errar de novo, assim, de formas. Em questão de... Pelo menos eu tento fazer isso em todos os setores da minha vida. Às vezes é mais difícil a gente até reconhecer mesmo. Senhoras e senhores, nosso tempo tá acabando, eu preciso fazer uma pergunta pro Alan. Eu preciso que o Alan responda pra vocês essa pergunta, pra gente finalizar. Alan, o que o Alan de 17 anos, 16, que é a idade que eles têm, você gostaria que ele soubesse que você sabe hoje? Assim, o que você sabe hoje que você gostaria que o Alan de 16, 17 anos soubesse? Tem muita relação com a última pergunta que fez pro Rafa. Eu acho que a forma como a gente lida com o erro, pessoal, é algo que vem, né, de uma própria ideia, né, de educação. Quando eu falo educação, estou falando de muita coisa, né? Escola, familiar e tudo mais. Para mim, o erro foi muito importante. E eu acho que o primeiro movimento é assim: a gente precisa ter humildade de reconhecer o erro. Reconhecer é algo que eu acho que eu diria para vocês assim hoje, né? E que se alguém, né, tivesse talvez me dito mais vezes, meu pai sempre me disse, tem que reconhecer, quando você erra você tem que reconhecer. Mas se alguém tivesse me dito mais vezes isso, eu acredito que algumas coisas não teriam sido tão dolorosas e não teriam gerado tanta cobrança, sabe? Então assim, ok, vocês são jovens, vocês estão numa série de decisões, tá? Mas nesse momento, né, fazer a análise de onde que eu posso melhorar, mesmo que isso represente algo muito pequeno, sabe? Se vocês puderem, né, estar analisando as coisas com um olhar um pouquinho à frente e não se colocando numa posição tão generalista, isso vai fazer muita diferença. E toda e qualquer oportunidade, como eu digo antes, eu comecei trabalhando aqui na UIR, eu saí de um emprego que eu ganhava 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque eu queria trabalhar em biologia, com pesquisa, e queria ser professor. Tem um porquê, né?
um propósito, né? Dentro do que vocês acreditam, toda e qualquer oportunidade não pode ser desperdiçada. Não pode. Porque é nesse espaço que vocês vão ter a oportunidade de, a mais rica de todas, de errar e revisar o erro dentro de algo que vocês pensam, não, vai valer, ou está valendo a pena, porque isso eu quero. Então, aproveitem muito essas pequenas oportunidades, porque é nelas que vocês vão ter talvez um espaço mais seguro, inclusive para ele, que tem um propósito maior. Eita, senhoras e senhores, hein? Olha, vou dizer um negócio pra vocês. Eu achei bom. Eu gostei muitíssimo da conversa. Olha, esse quinteto mágico que me acompanhou não podia ter gerado mais satisfação, mais conteúdo. Espero que você aí do outro lado também tenha gostado. E foi um prazer conversar com você nesse nosso, ó, tá aí em cima, Pangeia Talk, senhoras e senhores. Diga um tchau, pessoal. Tchau, até mais. Tchau, tchau.